Filipenses 4, 6 e 7. Quantos acharam? Amém? Diz assim, meus irmãos: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Obrigado, meu Pai, por esta noite tão maravilhosa de culto, aonde nós estamos nos rendendo aos pés do Senhor, porque reconhecemos a nossa dependência, o quanto precisamos do Senhor nas nossas vidas. Pai, fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos pregando uma série de mensagens que tem como tema lidando biblicamente com a preocupação. Nós estamos vivendo um tempo de grandes preocupações, preocupação com a saúde, preocupação com o emprego, preocupação das mais variadas tem sido. Semana passada nós falamos de que a preocupação deve ser um inimigo considerável. E vimos as suas consequências na nossa vida, na nossa saúde. Falamos também que a palavra preocupação, ela vem de duas palavras gregas, né? A primeira palavra é merizo e a segunda é nouns, ou nous, que significa dividir a mente. Então, falamos também a consequência de ter a mente dividida, como nós esquecemos algo, como nós nos distraímos, porque nós estamos preocupados, estamos com a nossa cabeça cheia ali e não nos concentramos e dividimos a nossa mente. Hoje o tema da nossa mensagem, a mensagem da palavra do Senhor, ela tem como tema armas ineficazes. Armas ineficazes. Não sei quantos dos irmãos já tiveram uma espingardinha de brinquedo quando era criança. O irmão Luiz teve uns revolvinhos, né? Nós tínhamos, Vitor. Você teve, Vitor? Agora os pais já não compram mais para os filhos, né? Hoje se tornou algo impróprio devido à violência. Mas eu lembro que eu tinha algumas armas de brinquedo, feito de plástico, feito de madeira, e a gente brincava de polícia e ladrão, né? Aquela coisa toda, aquela brincadeira gostosa. Depois chegou a adolescência, nós fomos perdendo ali o interesse por isso e viemos a focar em outros tipos de brincadeira. Mas nós sabemos que armas de brinquedos, elas são ineficazes. A polícia, né? A segurança pública, eles não andam com armas de brinquedo. Eles não andam com um simulacro, com apenas uma réplica de uma arma. Eles andam com armas de verdade. Nós sabemos que um soldado que vai à guerra, ele não pode ir com uma arma de brinquedo. Ele precisa ir com uma arma de verdade. Mas quando nós, amados irmãos, tratamos ou lidamos com a preocupação de uma maneira figurada, muitas vezes nós tentamos eliminar a nossa preocupação com armas de brinquedos. Muitas vezes, no meu lidar com a preocupação, com o lidar dos irmãos com a preocupação, nós usamos armas que não passam de armas de brinquedo. Armas que não vão ter nenhum efeito sobre aquela preocupação. Então eu separei hoje à noite, bem rapidinho, algumas armas de brinquedo que nós usamos para combater a preocupação.
E a primeira arma que nós usamos é a atividade excessiva. Muitas vezes a pessoa que está muito preocupada, ela começa a fazer um monte de coisa para poder escapar daquele pensamento de preocupação. Você já aconteceu isso? Você já fez isso na sua vida? Mas muitas vezes e sempre aquela atividade, amados irmãos, muitas vezes nos deixam mais nervosos do que nós estávamos preocupados. Então, uma atividade motivada pelo desejo de escapar e não pelo impulso de produzir, não resolve. Quando nós fazemos uma atividade com o objetivo de escapar de algo, de correr de algo, de não pensar em algo, aquela atividade acaba não resolvendo nada. Então, simplesmente desvia nossa mente um pouco de tempo para não produzir ali o medo e a ansiedade do nosso coração. Mas ela não é eficaz, ela não resolve o problema, ela não produz a paz que verdadeiramente nós precisamos. E logo depois nós já estamos nervosos, preocupados. Aqueles que tomam café, passam tomando café o dia todo, não é verdade? Aquele que está muito preocupado, amanhece o dia tomando um estimulante. Aquele que não consegue dormir, acaba tomando um tranquilizante para dormir, porque ele está preocupado. Ele está preocupado por algo. O Senhor Jesus tem um convite para nós. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, verso 31. Marcos, capítulo 6, verso 31. Marcos 6, 31. Veja o convite de Jesus aos seus discípulos. Marcos, capítulo 6, verso 31. Quantos acharam? Amém. Jesus disse assim, e ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Interessante esse convite de Jesus. Quando nós olhamos para a atividade ministerial de Jesus, a sua atividade era muito cheia. A missão de Jesus, durante esses 3 anos que ele teve de ministério, era uma missão intensa. Mas algo nós percebemos de Jesus. Ele nunca deixou de cuidar de si e dos seus líderes. Ele nunca deixou de cuidar de si e dos seus líderes. Mesmo diante, amados irmãos, de uma intensa missão, Jesus convida os seus discípulos para acompanhá-lo a um lugar deserto, a fim de descansar um pouco. Interessante que o texto não nos diz, na verdade, que Jesus disse aos seus discípulos, vão a um lugar deserto e descanse um pouco. Jesus não diz isso. Jesus diz o seguinte, venham comigo e vamos descansar um pouco. Meus irmãos, quando a preocupação sobressai na nossa mente, não adianta nós querermos fazer trabalho excessivo para nos livrar da preocupação. Nós precisamos aceitar o convite de Jesus e ir descansar primeiramente em Jesus. Em Jesus. E segundo, descansar com Jesus. Amém? Quando nós descansamos em Jesus e com Jesus, isso é saudável. Isso acrescenta fé, esperança no nosso coração. Então, não use esta arma de brinquedo. Não queira fazer atividade excessiva
para se livrar de um problema ou tentar esquecer um problema. Busque descansar em Jesus. Amém? E descansar com Jesus. Jesus foi descansar. Depois ele começa novamente o seu ministério, a sua lida diária. Sabe qual é a segunda arma de brinquedo que muitas vezes nós usamos para nos livrar da preocupação? É o pensamento positivo. Nós sabemos que pensamento positivo é bom ou é ruim? É bom, claro que é bom. Você já imaginou você passar o dia com pensamentos negativos na sua mente? O pensamento negativo, ele empobrece a nossa alma. Atinge os ossos, como diz o salmista, né? Mas o pensamento positivo é algo interno. Eu não estou preocupado. Eu não estou pensando nisso. Isso não vai acontecer. Isso é pensamento positivo, né? Não, isso não vai. Eu não quero pensar nisso. Nós precisamos não da ajuda interna. Nós precisamos de uma ajuda externa. E principalmente uma ajuda, meus amados irmãos, do alto. Do alto. Do alto. Por quê? Porque uma coisa é sabermos o que fazer e outra coisa é termos a capacidade de fazê-la. Lembra dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos era aquilo que o homem devia fazer e como o homem devia ser. Mas nenhum homem, a não ser o Senhor Jesus, pôde guardar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, o homem sabia o que fazer, o que podia ser, mas ele não tinha poder para cumprir e para obedecer aquela lei, aquilo que Deus instituiu. Por mais que nós tenhamos pensamentos positivos, não há em nós o poder. E esse poder, ele deve vir do alto. Então, tentar, amados irmãos, resolver a preocupação com pensamento positivo é a mesma coisa de ir à guerra com uma arma de brinquedo. Porque o pensamento positivo nos leva ao errôneo conceito de que pela nossa própria força nós somos capazes de ter uma atitude mental e que essa atitude mental banirá do nosso coração o temor. Não, eu não estou com medo. Não adianta isso. Isso traz uma falsa esperança de que eu posso banir do meu coração a ansiedade e a preocupação. E o que nós precisamos fazer então? Nós precisamos descansar no príncipe da paz. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, né? E o principado estava sobre os seus ombros, e o nome dele será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, Ele é aquele que verdadeiramente vai trazer paz ao nosso coração. É Ele que vai acalentar aquilo que nos deixa temerosos, aquilo que nos deixa ansiosos. A paz não vem de um pensamento positivo, a paz que Deus dá vem da nossa aproximação a esse príncipe da paz. Amém, meus irmãos? A terceira e última arma que muitas pessoas usam. Eu espero que ninguém use essa terceira arma. É o uso, muitas vezes, de álcool, ou até mesmo narcótico, ou até mesmo drogas. Interessante que quando você assiste um filme, né, ou lê um livro, ou até mesmo um comercial, você vê o camarada tendo problema em casa, brigando com a esposa, com o filho, ele sai dali e vai para uma igreja. É isso que ele faz? Para onde eles vão? Para um bar. Por que ele vai para o bar? Porque ele quer esquecer o problema. Ele quer esquecer a preocupação.
Ele quer esquecer aquilo que está acontecendo na sua vida. Então, meus amados irmãos, infelizmente, este escape, ele tem produzido resultado na vida de muitas pessoas. Tem destruído muitas famílias, muitos lares. Muitas pessoas, ao invés de buscar o Senhor Deus, têm ido para o bar, encher a cara para poder esquecer os problemas. O que isso faz? Isso apenas adia e aumenta o problema e traz mais agonia naquele coração. Porque quando passa o efeito do álcool, o problema se foi? Pelo contrário, o problema aumentou. Eu quero concluir que nós fôssemos passar aqui, dando armas que nós usamos para nos livrar da preocupação, nós iríamos passar a noite toda. Mas ainda, o que falar da compulsividade? A compulsividade também é uma arma que muitas vezes nós usamos para nos livrar da preocupação, da ansiedade, do medo. E uma das compulsões é a compulsão alimentar. Muitas pessoas, quando estão muito preocupadas, passando com problemas, o que elas fazem? Elas comem demais. Uma outra compulsão é a compulsão das compras. Pessoa que está muito preocupada, se ela tiver um cartão de crédito na mão, meu Deus, ansiosa, com medo, ela acaba comprando demais. Mas não só a compulsividade é uma arma que não vai trazer resultado e, pelo contrário, vai prejudicar mais, também há os comportamentos. Há pessoas que, quando elas estão preocupadas, elas ficam iradas. Eu, muitas vezes, quando eu estou muito preocupado, eu uso dessa arma de brinquedo. A Luciana já sabe. Opa, o que está acontecendo? Muitas vezes fica impaciente, ninguém pode falar nada, porque ele está com um problema, ele está preocupado. Outros se fecham, se calam. Não fala com a esposa, com os filhos. A esposa, mas o que está acontecendo? Ele não consegue se abrir, ele está preocupado. Outros se tornam críticos. Enfim, cada um lança a mão de um artifício, de uma arma para poder se livrar desse tempo de preocupação e de ansiedade. Então, esses recursos que nós usamos na tentativa de evitar a aflição e aliviar a preocupação. Pastor, o que eu devo fazer? Primeiramente, para concluir, que nós possamos ter um relacionamento adequado com o Senhor Jesus. O que é um relacionamento adequado? É um relacionamento diário, íntimo, com o príncipe da paz. Ao amanhecer o dia, vai orar, vai ler a sua Bíblia, vai ter um tempo com o Senhor. Isso vai te ajudar, isso vai te fortalecer. Vai ler a palavra de Deus, vai depender de Deus. Confia, vai encher o seu coração da presença de Deus. Não há uma fórmula mágica para isso, a não ser um relacionamento íntimo, intenso, uma dependência, uma convivência com o Senhor e com a sua palavra. Amém? Quando nós fazemos isso, nós podemos descansar. Nós podemos sossegar o nosso coração. O texto que nós começamos, vamos até lá para encerrarmos hoje, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições. Paulo está falando de uma vida de oração. Antes as vossas petições sejam em tudo, não algumas coisas. Deus não quer que você compartilhe com Ele só as grandes coisas, mas as pequenas coisas que te preocupam. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelo quê? Pela oração
e súplica com ações de graça. Ação de graça é gratidão, é chegarmos diante do nosso Deus, não só para pedir, mas para agradecer, porque Ele tem agido nas nossas vidas. Amém? Ele tem cuidado de nós. Mesmo o coração, mesmo aquilo que nos preocupa, muitas vezes nós focamos naquilo que nos preocupa e nos esquecemos daquilo que Deus está fazendo, dos cuidados dele do passado, que foi uma preocupação, mas que ele resolveu, que ele estava presente. E se ele resolveu lá, ele vai resolver agora. Então nós devemos ações de graça. E verso 7, leiamos todos juntos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, a receita de Deus é uma receita simples, é uma receita fácil. É a oração, é a gratidão, é o relacionamento com Deus. Uma vez que nós fazemos isso, a paz de Deus vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos lidar com uma preocupação, biblicamente. Oremos ao Senhor. Pai Santo, te louvamos pela tua santa e bendita palavra. Nós estamos vivendo um tempo onde os problemas emocionais, a ansiedade, a depressão, os temores, as preocupações têm invadido muitos corações. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a lidar com isso de uma maneira bíblica, dependendo do Senhor, nos aproximando do Senhor, confiando no Senhor. Nos ajuda a receber o convite de Cristo e ir repousar com Ele e para Ele. Ajuda-nos a lançarmos toda a nossa ansiedade aos pés de Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Assim oramos por os irmãos aqui e por todos aqueles que estão conosco nesta noite, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém.